Vamos ao primeiro destaque desta edição e que envolve o transporte coletivo. O governo está com um plano de retomada desta atividade de forma segura, bem verdade, mas ainda falta a data. O governo já sinalizou que vai liberar o transporte público nos próximos dias, falta a data e tem reunião acontecendo neste momento, Cibele Fávero. Tem sim, Fernando, para falar dessa reunião do governo do estado que discute esse retorno do transporte coletivo, é que a gente fala agora com a Carolina Fernandes, que acompanhou toda essa reunião e traz para a gente os detalhes. Queremos saber, volta ou não volta, qual é a data, já temos data. Bom dia para você, Carol. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos assistem aqui no SBT Meio-Dia. Olha, a data ainda não saiu. A reunião ainda acontece aqui na sede da Defesa Civil em Florianópolis para definir se de fato quando é que volta. A grande expectativa é que volte na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, mas nada confirmado ainda. Como eu disse, é de grande expectativa, mas também essa reunião serve para definir a data e também todas as restrições sanitárias que vão ser aplicadas quando esse serviço voltar de fato. Nesse momento, então, aqui na sede da Defesa Civil, representantes do governo, secretário de Saúde, André Mata, e também o secretário de Estado de Infraestrutura, juntamente com representantes de empresas do transporte por toda Santa Catarina, então, estão reunidos para, de fato, debater quando volta, como vai acontecer essa volta desse serviço que, na última terça-feira, foi considerado essencial pela LESC e pelos deputados lá na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. 30 votos favoráveis, para essa definição desse serviço, que agora passa a ser essencial no nosso estado. 2 desfavoráveis, e uma abstenção. Portanto, esse projeto de lei que agora começa a valer por toda Santa Catarina foi, segundo os deputados, justamente para ter essa reunião, para favorecer de fato essa troca de informação entre o governo do estado e também as empresas. A gente ficou sabendo agora há pouco, como eu disse, a reunião está rolando, que os ânimos estão um pouco exaltados, justamente porque as restrições sanitárias vão ter que ser aplicadas para esse tipo de serviço voltar a funcionar no estado. Como eu disse, ainda não tem data definida, mas a gente segue esperando aqui para saber o que vai ser definido. O secretário de Infraestrutura do estado ficou de dar uma palavrinha com a gente, esperamos que isso aconteça até o final da manhã, mas a gente segue acompanhando por aqui. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carolina Fernandes, que segue acompanhando essa reunião e a qualquer momento nos chama novamente para trazer novidades, para trazer atualizações a respeito dessa retomada. Ficou claro que o transporte vai voltar nos próximos dias, provavelmente na semana que vem, pela fala do governador. Existe sim uma cobrança, uma pressão muito grande da CDL, ou seja, do comércio, das indústrias, inclusive algumas entidades culpando a falta de transporte público para a queda aí no movimento do comércio. Fato que tem pressão da Assembleia Legislativa, que agora aprovou esse projeto tornando o serviço de transporte essencial. Com isso, deve ser liberado, porque o decreto do governador diz o seguinte: liberados apenas os serviços essenciais. Claro que vai para a sanção ou veto, Mas é aí que está, Cibele. Não deve chegar até a sanção do governador a título de modificar alguma coisa com relação à liberação. Isso já aconteceu com as academias, com as igrejas. A Assembleia aprovou a situação de que esses serviços seriam, então, essenciais, mas o governador tomou a decisão de liberar antes. E deve se repetir novamente com o transporte público, porque já existe um plano para a retomada desse serviço. Então, antes de vetar ou de sancionar esse projeto da LESC, o governador já vai tomar uma decisão. Agora vai voltar, mas não vai ser um transporte público fato normal, com muitas restrições. Como todos os serviços que nós viemos acompanhando. Mas, de fato, essa volta, essa retomada é algo que acontece antes de qualquer previsão, Fernando? Baseada com as estatísticas que começam a demonstrar um momento mais positivo para o estado, por isso até essa pressão, a cobrança para a retomada do serviço. E liberando o transporte público, a gente começa a entender que sim, a situação está mais favorável de fato em Santa Catarina. Bom, a gente falou que tem a pressão da Assembleia Legislativa, da CDL, e as prefeituras também podem restringir, caso o governador decide liberar.
antes mesmo dessa reunião, as prefeituras, né, têm essa autonomia, mas o prefeito da capital já se manifestou sobre esse retorno do transporte coletivo da cidade. Já passou, então, qual é a orientação, como é que vai ser na capital, né, Fernando? Segundo ele, se liberar neste momento, a Prefeitura de Florianópolis não libera. Vamos ver o que disse o prefeito. O governo do estado está sinalizando liberar o transporte coletivo em Santa Catarina na semana que vem. Caso o governo do estado realmente tome essa decisão, aqui em Florianópolis nós não iremos liberar. Na análise técnica e científica que nossa equipe fez, ainda é muito cedo para isso. Essa posição do prefeito e essa declaração foi feita ontem, Antes da reunião, né? Antes da coletiva, inclusive, do governador e agora antes da reunião. Está acontecendo agora. Pode ser que ele se posicione novamente ainda hoje. Ou libere a partir da semana que vem. O prefeito disse que naquele momento ele não liberaria. A gente está falando de ontem. Agora, até semana que vem, tem alguns dias e talvez o prefeito libere sim quando o governador decidir liberar. Vamos ver como é que estão se manifestando as entidades com relação a este assunto, Cibele Fávero. Sobre essa volta, né, possível retomada dos ônibus. Nós temos a posição, então, da CDL de Florianópolis, que é favorável, inclusive é uma das que mais solicita, né, esse retorno do funcionamento do transporte público. O Júlio César Jeremias, que é diretor de assuntos econômicos da CDL de Florianópolis, gravou um vídeo falando sobre a posição da Câmara de Dirigentes Lojistas. Olha só. A CDL não concorda com a atitude do prefeito em manter a proibição do transporte público, porque isso vai agravar ainda mais a crise. E temos muitas outras cidades com transporte público funcionando e um perfeito controle da doença. Por isso, solicitamos ao prefeito que repense a sua posição. Aí está a CDL contrariando o prefeito Jean Loureiro. A CDL é contra manter os ônibus parados e então pedindo a liberação por parte do governo do estado. Nós já mostramos para você, a Carolina Fernandes está ao vivo na sede da Defesa Civil, onde neste momento acontece uma reunião para definir principalmente a data. O governador foi claro na entrevista coletiva. O plano de liberação está pronto, isso vai acontecer nos próximos dias, falta a data. E é o que a gente espera agora para Santa Catarina. E teve também manifestação em Criciúma justamente por causa do transporte público. Sim, Fernando, teve sim, e foram os trabalhadores, né, os motoristas e cobradores que foram para as ruas. Cerca de 150 motoristas e cobradores de ônibus estiveram nas ruas protestando em favor da volta do transporte coletivo de Criciúma. Os ônibus estão sem circular, sabemos, né, na cidade, desde o dia 19 de março. A manifestação fechou a Avenida Centenário por algumas horas. Você vê aí algumas fotos, alguns vídeos divulgados, né, dessa manifestação. Agora as ruas já estão liberadas na cidade. É bom deixar claro que desde o início da pandemia, tanto as autoridades catarinenses quanto as autoridades em saúde do Brasil e do mundo indicam o transporte coletivo como uma das principais fontes de proliferação do vírus. É muita aglomeração num espaço pequeno e o toque em diversos objetos. A gente está falando da poltrona, a gente está falando do puxador, então por isso a preocupação. Inclusive o transporte coletivo, o transporte público está no topo da lista daqueles ambientes onde o vírus pode se proliferar de forma mais rápida. Por isso as restrições que ainda acontecem.